Bom dia, boa tarde, boa noite, turma. Aqui é o professor João Areis. Eu vou dar início com essa aula de hoje à disciplina de Sistemas de Energias Renováveis. Na aula anterior, nós fizemos a definição de todas as diretrizes da disciplina e a ideia dessa aula é darmos início ao conteúdo propriamente dito. Conforme previsto lá no nosso plano de ensino, na nossa aula de hoje, nós vamos abordar a respeito da estrutura institucional do setor elétrico brasileiro, né? Ou o famoso, né, Sistema Elétrico Interligado do Brasil. Então esse é o grande objetivo da nossa aula de hoje. Bom, primeiramente, turma, a estrutura do sistema elétrico, do setor elétrico brasileiro. Então, basicamente, nós temos o setor elétrico dividido em quatro grandes categorias. Primeiro, a gestão política dele, que envolve a cúpula, né, de todas as diretrizes e projetos do setor elétrico, na pessoa do Executivo, do Presidente da República, do Congresso Nacional e do Ministério de Minas e Energia. Abaixo nós temos a área de regulação e fiscalização, e aí nós temos como principal ator a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e as demais agências reguladoras dos setores que também estão correlacionados ao setor elétrico, as agências estaduais, Agência Nacional do Petróleo, Entidade de Defesa do Consumidor, Ministério do Meio Ambiente, ANA, CONAMA e todos os outros. Abaixo da regulação e fiscalização, nós temos o mercado, e aí dentro do mercado nós temos basicamente a comercialização da energia elétrica propriamente dita, tá? Então o produto energia elétrica, basicamente ele é dividido em geração, transmissão, distribuição da energia, tá? E temos também os autoconsumidores ou consumidores livres, que são aqueles que têm uma outra oportunidade de acessar e comercializar energia dentro do mercado. Bem, essa gestão de geração, transmissão, distribuição e a própria comercialização dos consumidores livres, basicamente, ela é pactuada sobre a Agência Nacional de Energia Elétrica, contando com o apoio do Operador Nacional do Sistema, ONS, que cuida da malha, grande malha de transmissão de energia do país em alta tensão, tá? E cuida também da questão da geração e do despacho de energia, transmissão da energia. E temos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é uma autarquia cuja finalidade é trabalhar com a comercialização do produto energia elétrica, no curto prazo, no médio e no longo prazo. Mas aí, naturalmente, tanto a CCE quanto o ONS eles operam muito em conjunto, tá? Porque o ONS ele demanda muito o sistema elétrico no cenário atual e nos horizontes. E a partir dos horizontes de simulação que ele faz, ele passa para a CCE quais são os montantes de energia que precisam ser contratados nos horizontes futuros. Então, basicamente é isso. E aqui embaixo nós temos os demais agentes institucionais. Temos as concessionárias, que são as distribuidoras locais, então eles cuidam aqui da distribuição. Temos a Eletrobras, que é uma das grandes, né, dos grandes atores da geração e transmissão do país nessa área. Temos a EPE, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Energética, que foi criada para pensar o desenvolvimento de tecnologias no setor elétrico. E temos o BNDES como órgão de fomento. Então, basicamente, o nosso setor elétrico ele é dividido dessa forma. Aí eu queria pedir para vocês que vocês depois acessem o site da ANEEL, www.aneel.gov.br, e que vocês fizessem ali uma rápida navegação para vocês conhecerem um pouquinho mais lá dos materiais disponíveis no site da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, basicamente, a ANEEL é responsável pela regulação
e fiscalização do setor elétrico. Quando a gente fala em regulação, a gente está falando em todas as normas e regulamentos e legislações relacionadas com o setor elétrico. E aí, dentro disso, nós temos as normas específicas da geração, tanto da geração de grande porte quanto da geração distribuída, tá? Mais à frente a gente vai tratar a respeito da geração distribuída mais especificamente. Nós temos também toda a regulamentação da parte da transmissão e, por fim, toda a regulamentação da parte da distribuição. Por que que isso é dividido dessa forma? Porque aqui nós estamos falando em níveis de tensão, corrente e potência diferentes. Então eu tenho um nível de tensão, corrente e potência na geração, que é diferente dos níveis de tensão, corrente e potência da transmissão, que é diferente dos níveis de tensão, corrente e potência da distribuição. Então nós temos características diferentes de consumidores, de produção de energia, de transporte de energia, e por esse motivo a gente não poderia ter uma legislação única para tudo isso. Além disso, nós temos também as normas próprias da geração distribuída. Tá? Outro motivo, né, de ser separado dessa forma é devido à própria separação do setor, separação natural. Nós temos empresas que cuidam da geração, temos empresas que cuidam da transmissão e temos empresas que cuidam da distribuição da energia, que é a entrega da energia no consumidor final. E também são empresas totalmente distintas, empresas totalmente diferentes. Na geração você está falando ali das grandes usinas hidrelétricas, grandes parques eólicos, grandes usinas térmicas. Então você tem ali localidades, né, geralmente em cursos de rio, né, onde essas empresas estão instaladas. Na transmissão, nós já temos um caráter diferente. A transmissão ela tem um papel ali de levar energia ao longo de grandes distâncias, principalmente pela característica do nosso país. Então, por esse motivo, a empresa ela precisa varrer, né, uma distância muito maior. E aí muitas vezes você tem ali, às vezes, uma empresa que existe para cuidar da transmissão de um único trecho de linha. E você tem grandes empresas, empresas maiores que têm vários trechos, vários montantes de linha. E já a distribuição, depois da privatização ocorrida no governo do FHC, caracteristicamente a distribuição ficou dividida por estados e também por grandes aglomerações de consumidores. Então você tem, por exemplo, aqui em Goiás, uma única distribuidora nos atendendo. Porém, você tem estados onde você tem mais de uma distribuidora. Um exemplo disso é o estado de São Paulo. No estado de São Paulo você tem diversas empresas de distribuição de energia, porque lá o número de unidades de consumidores é muito grande. Por fim, nós temos aqui embaixo os aspectos relacionados com consumo de energia. Então, quais são, né, os assuntos, legislações pertinentes ao consumo, quais são as ações e regulamentações relativas à comercialização e principalmente à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ao Mercado Livre, dentre outros, e as ações de pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e também eficiência energética. É muito importante a gente destacar que um dos aspectos de destaque depois da privatização do setor elétrico é que 1% da arrecadação das empresas ele precisa ser revertido em projetos de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, investimentos em pesquisa para o setor elétrico e também projetos de eficiência energética, que visam o quê? Reduzir o consumo de energia elétrica através de equipamentos mais eficientes. Então, basicamente, quando a gente pensa na ANEEL, nós estamos tratando desse assunto. Eu queria que vocês aproveitassem esse momento, acessassem o site da ANEEL e dessem uma visualizada em cada um desses aspectos que eu pedi para vocês. E aí depois eu encontro vocês no próximo bloco da nossa aula.